Professor de educação financeira, você já pensou como você vai avaliar os seus alunos durante as aulas? Essa é uma pergunta que eu recebo muito nas redes sociais. Quais instrumentos avaliativos usar nas aulas de educação financeira? E no vídeo de hoje eu vou te contar mais sobre isso, professor. Oiê, eu sou a professora Vanessa de Oliveira, professora de Educação Financeira há 8 anos na Educação Básica. E no vídeo de hoje eu vou te contar sobre instrumentos avaliativos que você pode usar, professor, nas suas aulas de Educação Financeira. Fica comigo até o final desse vídeo. Bom, muita gente chega nas redes sociais para me perguntar sobre como avaliar as aulas de educação financeira. E a gente sabe que a avaliação é um tema polêmico dentro da educação, já que avaliar não é algo simples e não pode ser tratado de maneira banal durante a nossa jornada pedagógica. Avaliar é um processo extremamente importante no processo de aprendizagem de qualquer área do conhecimento, inclusive da educação financeira. Então, é fundamental, professor, que você tenha um repertório para poder trabalhar com as suas avaliações nas aulas de educação financeira. E agora, no vídeo, eu vou te contar um pouco mais sobre recursos avaliativos que você pode usar. A avaliação em educação financeira, professor, ela pode acontecer de muitas maneiras. O primeiro passo sempre é, claro, observar e ver a estrutura da avaliação dentro da sua escola, dentro do seu colégio. Cada instituição já tem pré-definido um modelo de avaliação, como que acontece essa avaliação. Então, antes de mais nada, professor, é fundamental que você conheça o processo de avaliação na sua escola. O que tem que existir, o que é mais flexível, o que você pode criar. Então, é importante, professor, que no início da sua etapa, do seu bimestre, do seu trimestre, você já tenha conhecimento de como a sua escola avalia e como você precisará avaliar o seu aluno nas aulas de educação financeira. Tendo esse conhecimento, professor, da estrutura da avaliação da sua escola, você consegue ir para o passo 2, que é o momento de definir os seus instrumentos de avaliação. Aqui eu vou deixar uma sugestão de alguns instrumentos que eu uso e que eu sugiro que você também use, professor, se existir a possibilidade de você variar os seus instrumentos de avaliação. Um dos mais comuns e que já tem vídeo aqui também no canal é a prova conceitual. A prova conceitual continua sendo ainda um instrumento de avaliação. Ela tem um potencial, um objetivo muito claro e muito definido. E sim, ela pode ser um instrumento importante no seu processo de avaliação das aulas de educação financeira. Então, ela pode ser mais um instrumento que você vai usar. Junto com a avaliação conceitual, a gente também pode trabalhar, professor, com seminários. Dentro de educação financeira, o trabalho com seminários, ele é muito potente, professor, porque desenvolve uma série de habilidades e competências que vão desde pesquisa, organização de ideias, comunicação, argumentação. E essas são habilidades que você deve, professor, trabalhar nas suas aulas de educação financeira. E se você trabalha, você tem o direito e o dever de avaliar essas habilidades durante o processo de aprendizagem. Eu gosto muito de trabalhar com seminários, uso muito nas aulas de educação financeira, principalmente a partir do 8º ano do ensino fundamental e vou até o ensino médio com esse trabalho de seminários e é sempre muito proveitoso. É importante, é claro, que as regras desses seminários sejam apresentado para os alunos logo no início, com antecedência, né, o que será avaliado, o que será cobrado, e já defina alguns acordos também com a turma sobre a apresentação, tanto do grupo que vai apresentar, como do grupo que vai ouvir a apresentação.
Então, é fundamental que esses acordos sejam feitos, mas é um instrumento avaliativo muito potente também, professor. Outro instrumento, professor, avaliativo muito bacana e que eu uso com muita frequência em sala de aula são produções artísticas dos alunos. E aqui eu estou falando de música, desenho, poesia, enfim, você pode usar qualquer tipo de manifestação artística para também avaliar o seu aluno nas aulas de educação financeira. Então, você pode trabalhar com um desenho ao final de discussão de uma temática, a produção de uma música também para sistematizar as ideias de uma discussão que aconteceu na sua sala de aula. Eu, inclusive, gosto muito de usar esse de música com o meu ensino médio. Então, a gente discute algum assunto e eu peço ali a produção de uma música. É sempre muito surpreendente o que pode aparecer, professor. Um outro instrumento avaliativo, professor, que para mim é fundamental nas aulas de educação financeira é a autoavaliação. Quem me acompanha nas redes sociais sabe o quão eu sou apaixonada por esse instrumento avaliativo. A autoavaliação é uma forma do aluno se colocar no processo de se autoavaliar. E isso não é um processo simples nem fácil. Eu falo que não é nem para nós que somos adultos, imagina para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Mas é um processo fundamental dos alunos aprenderem a fazer, um processo importante deles passarem. Então, se possível, professor, reserve uma parte ali da nota que você precisa atribuir a esse processo de autoavaliação. Então, você pode definir algumas perguntas, definir algumas notas para esse processo de aprendizagem com a educação financeira. É uma ótima forma, professor, de você conhecer um pouco mais os seus alunos, mas também conhecer a sua disciplina. Porque o modo como o aluno também se autoavalia tem muito a ver também com as aulas. Então, na sua autoavaliação, além de colocar questões para os alunos se autoavaliarem, coloquem também questões sobre as aulas, sobre as dinâmicas. Ah, Vanessa, mas o aluno não tem maturidade para responder uma autoavaliação. Talvez. Talvez a primeira ele não tenha, talvez a segunda ele não tenha, mas a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e assim por diante, ele consiga evoluir nesse processo. E eu falo de experiência própria. Eu começo esse processo de autoavaliação no 6º ano e termino no 3º ano do ensino médio. E a evolução nas respostas, nas reflexões, elas são nítidas, professores. Então, a gente precisa ter paciência. A autoavaliação é um instrumento avaliativo de longo prazo. E a gente que trabalha com educação financeira sabe a importância do longo prazo. Então, é um instrumento que, por mais difícil que pareça no começo, merece estar no seu repertório, no seu processo de avaliação, professor. E depois, professor, de ter definido os seus instrumentos avaliativos, é o momento de você organizá-los e deixar muito claro aos alunos todo esse processo. Então, assim que você definir, organiza, estrutura, sistematiza esses processos. Pode ser num arquivo digital que você vai disponibilizar para os alunos, ou que você vai imprimir, entregar para os alunos, não importa. Mas é importante que os alunos saibam como eles serão avaliados, como será todo o processo. Então, não se esqueça, professor, desse terceiro passo de sistematizar todo esse processo de avaliação e apresentar aos seus alunos. Bom, professor, espero que esse vídeo tenha te dado ideias de instrumentos avaliativos além da prova conceitual para suas aulas de educação financeira. E conta para mim aqui nos comentários qual instrumento de avaliação você gostaria de saber mais, que eu trago um vídeo aqui contando para vocês. Espero vocês no próximo vídeo.